Muito bem, gente, estamos de volta com mais uma questão comentada. Hoje uma questão dessa banca chamada IDIB, atendendo a solicitação de um seguidor nosso chamado Moisés. Então, eu abri um precedente, alguém pediu uma questão, eu fiz, outros estão pedindo, estou colocando tudo uma fila. Aí eu não posso fazer várias questões, porque a gente tem que ser democrático. Então, alguém me pediu que comentasse, o Moisés me pediu, que comentasse uma questão da banca IDIB, e aí eu peguei essa questão de 2020, olha aí na tela, cujo assunto é regência. O IDIB, então, perguntou o seguinte, frase do texto, tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela UNEF. Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido a correção gramatical. Bom, eu vou pedir para você fazer aquele procedimento. Congele a sua tela aí, pause a sua imagem e demore quanto tempo for preciso, ou para você acertar, ou para chegar próximo à resposta, eliminar alguma coisa. Vai lá. Pessoal, onde é que você viu escrito que é questão de regência? Não, eu não vi escrito. Aliás, muita gente faz prova e fala assim, poxa, a gente estudou tanta coisa, depois não caiu nada. Não, não caiu nada com o nome explícito. Eles não querem que se pense em sentido. Eles pegaram uma frase do texto, mudaram a frase 4 vezes e falaram que a gente desconsiderasse o sentido. Se você vai fazer prova da banca CESP, ou se você vai fazer prova da banca FCC, essas duas bancas também trabalham com modificações. E normalmente eles querem que você veja a modificação mantendo sentido e correção. Aqui, olha aí, a frase era, tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela UNEF. Eles querem que se modifique e, independentemente da alteração de sentido, que se mantenha a correção gramatical. E aí, no original, na tela, era a palavra adotar. E na letra A, o adotar virou aspirar. Tinham decidido aspirar a ideia de salário defendida pela UNEF. Na verdade, quando você estuda o conteúdo de regência, ou de regência verbal, um dos verbos mais clássicos que a gente tem nas questões de regência é o que se usou na letra A, o verbo aspirar. A regência verbal é a relação entre o verbo, já que se chama regência verbal, e o complemento verbal. Tá? Então, alguns verbos não precisam de complemento. São chamados verbos intransitivos. Finalmente, o problema da empresa acabou. Ponto. Não apareceu nada mais complementando o acabou. Isso quer dizer que o acabou não pediu um complemento, ele é um verbo intransitivo. Agora, alguns verbos pedem um objeto direto, que é aquele complemento verbal que não pede preposição. Outros verbos pedem um objeto indireto, que é aquele complemento verbal que precisa de uma preposição. E outros verbos pedem 2 complementos, um direto, um indireto. Isso é que é regência verbal. Lá na tela, o original tinha o verbo adotar. Adotar o quê? A ideia. A ideia, na frase original, é um objeto direto, porque esse a é só um artigo a, não tem preposição, então não está escrito com ideia, de ideia, na ideia, só está escrito a ideia, com artigo a, sem a preposição. Então, o complemento não preposicionado se chama objeto direto. E o objeto indireto é um complemento preposicionado. Ok? Muito bem. Quando eu tenho a letra A, não adotar, mas o aspirar, é só para te lembrar que o verbo aspirar, ele tem 2 acepções. A primeira acepção do verbo aspirar significa sorver o ar.
ou seja, significa inalar, pôr para dentro. E a outra acepção significa pretender, ou significa almejar, significa ter como objetivo. Um dos pré-requisitos da regência verbal é você saber que quando um verbo tem dois sentidos diferentes, ele vai ter duas regências diferentes. Então, se num sentido ele é transitivo direto, no outro ele tem que ser transitivo indireto. Então, de acordo com a norma culta, eu vou dizer que o faxineiro aspirou o pó do tapete. Do jeito que eu escrevi ali, você sabe que esse aspirar é de sugar o ar, não é de pretender o ar, não é de ter o ar como objetivo. E do jeito que eu escrevi ali, o pó é um complemento que começa com o artigo o, não tem uma preposição ali. Não está escrito do pó, no pó, ao pó. Logo, o verbo aspirar, nesse sentido, é um verbo transitivo direto. Quando a pessoa aspira a alguma coisa. Por exemplo, aspirou a poeira. O a, só um artigo. Agora, como eu disse a vocês, mudou o sentido, muda a regência. Então, aqui ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Ele, portanto, precisa de uma preposição, que é, segundo a norma culta, a preposição a. Então, você aspira a alguma coisa. Então, é principalmente dizer que o artista aspirava ao papel principal. Quer dizer, ele tinha como objetivo ser o protagonista. Ele tinha como objetivo ser o artista principal. Então, esse aspirava, que é pretendia, tem um complemento que não começa só com o artigo o. Então, não é o papel principal. Se fosse o papel principal, seria um objeto direto. Se eu tenho o a, o papel, esse é um complemento indireto. Então, na letra A, que não é a resposta, quando se fala de aspirar a ideia, esse a ideia que está escrito aí sem crase, ficou parecendo um objeto direto. E aí, ele não quis dizer cheirar a ideia, inalar a ideia. Então, aspirar a ideia teria que ser um a craseado, já que o acento indicativo de crase é a preposição a com o artigo a. Do mesmo jeito que se aspira ao papel principal, preposição a com o artigo o, na tela, deveria se aspirar a ideia com a craseado, artigo a com a preposição a. Então, se você não marcou a letra A, você errou. Na letra B, tinham decidido lembrar, eu tenho outro verbo clássico, que é o verbo lembrar, o que também vale para o verbo esquecer, ok? O verbo lembrar e o verbo esquecer, clássicos em prova, porque eles são diferentes das formas sinônimas, mas de construção diferente, lembrar-se e esquecer-se. Qual é a semelhança? O sentido é igual. Ok? Só que no primeiro caso, lembrar e esquecer são verbos simples. No segundo caso, lembrar-se e esquecer-se tem um pronome se ligado. É o que a gramática chama de verbos pronominais. Colocar a bunda numa cadeira, sentar. Mas pode ser sentar-se. Pode ser assentar. Ou pode ser assentar-se. O sentido é o mesmo. E aí, o que se convencionou é que lembrar e esquecer são verbos transitivos diretos. Você lembra alguma coisa, você esquece alguma coisa, você lembra alguém ou você esquece alguém. Então eu devo dizer, por exemplo, que não
lembrou a data do casamento. Não lembrou a data do casamento. Mesmo que você no dia a dia fale assim, poxa, minha mulher brigou comigo porque eu não lembrei da data do casamento. Não lembrei da data, não. O verbo aqui é o verbo lembrar. E aí, o complemento começa com o artigo a. Não é preposicionado, porque ele é transitivo direto. Agora, quando eu tenho a preposição, quando eu tenho o pronome se, mudou o verbo, mudou a acepção, muda a regência. Ele passa a ser verbo transitivo indireto. Então você já percebeu que esse tipo de coisa, questões de regência, que a banca IDIB cobra a regência específica dos verbos clássicos, tem outras bancas que não cobram. Por isso que eu gosto quando você me pede para fazer uma questão da banca A, B ou C, porque aí eu trago alguma coisa que atende à sua realidade e que os outros vão conhecendo formas diferentes, porque às vezes a banca não cobrou neste concurso, mas amanhã ou depois, quem disse que ela pode não cobrar? E aí, eu tenho que ter a preposição. Você lembrar de alguma coisa, lembrar-se de alguma coisa, esquecer-se de alguma coisa, ou então, lembrar-se de alguém, ou esquecer-se de alguém. Consequentemente, não se esqueceu de seus parentes. Aí, aqui eu não tenho o verbo esquecer. Aqui eu tenho o verbo esquecer-se. Então, se tem o pronome, tem a preposição. Então, na linguagem coloquial, poxa, eu viajei, lembrei tanto de você lá. Eu lembrei de você, não. Eu me lembrei de você. Ela se lembrou de mim. Nós nos lembramos do problema. Então, se tem o pronome, tem a preposição na tela. Se você marcou a letra B de bola, você acertou a questão. Tinham decidido lembrar a ideia, porque aí o verbo é lembrar. Se não é lembrar-se, não tinha que ter preposição. A menos que fosse assim. Tinham decidido lembrar-se da ideia. Então, a resposta é a letra B de bola. Por que não é a letra C? Olha aí. Na letra C tem um verbo se referir. Quem se refere a. Então, no masculino, seria assim, tinham decidido se referir ao problema. Então, no masculino, é o a de referir-se a, com o artigo o de problema. Então, se o masculino é ao, preposição mais artigo, faltou na letra C uma crase. Tinham decidido se referir à ideia com a craseado. Resultado, crase é a regência verbal. Então, às vezes o seu edital tem crase, mas não tem regência. Opa, pessoal, não vai cair regência. Engano seu. O mesmo acontece na letra D. Olha aí. Aludir é fazer referência. Quem faz alusão a. Então, tinham decidido aludir ao problema. O a de aludir a com o de problema. Preposição a mais artigo o. Então, no feminino, olha, faltou uma crase. Aludir à ideia de salário com a craseado. Vem cá, como é que anda o seu português? Você tem seguido a gente por aqui, inclusive tem até, como Moisés, pedido para fazer questão, ótimo. Mas e o resto? Então eu vou pedir a vocês, se interessar você saber como é que tem um curso gratuito, se você acessar, olha lá, www.ivalonline.com.br, você vai encontrar lá um curso gratuito chamado Simulado de Português 2019. O que eu fiz? Eu peguei questões, nós estamos em 2020, então eu peguei questões de 2019 e montei um simulado transitando por alguns assuntos, ok? Você não tem que pagar nada, você só vai entrar nesse endereço, www.ivalonline.com.br, vai fazer a inscrição, você tem que preencher para você ter acesso,
Está liberado o seu acesso. Ali você vai encontrar a aula gravada com o simulado. Aconselho que você baixe o simulado, tem um PDF acompanhando. Você vai baixar o PDF, imprimir, resolver e vai assistir a correção. Como eu faço aqui com essa questão, todos os dias, eu estou fazendo lá inteiro. Então, é um curso gratuito. E aí, se vocês acharem que valeu a pena, vocês que participaram, entre nos comentários aqui do YouTube e digam que gostaram, que gostariam de fazer mais, para a gente ver se a gente produz isso aí, tá bom? Então, não perca a oportunidade, que hoje em dia, meu filho, coisa 0800 está cada vez mais difícil. Então, anote aí, www.evalonline.com.br.